Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do ano do canal! Eu sou a professora autista Giovana, eu sou uma pessoa autista e aqui a gente fala muito sobre isso, então bora pro primeiro vídeo do canal, do ano, o primeiro vídeo do ano do canal. Bom, gente, eu tô muito feliz e eu quero desejar um feliz ano novo a todos vocês do lado daí. Se você já é inscrito, um feliz ano novo duplo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque aí este ano você terá muito sucesso, porque se inscreveu no canal. Acredita, acredita aí, acredita. Eu tirei, né, umas duas semanas de férias em produção de conteúdo, porque eu precisava, né, gente, sanidade mental, precisava, e é isso. Agora a gente voltou com tudo normal, tudo toda semana vídeo, shorts todos os dias. E eu queria, né, falar pra você, você já marcou o seu psicólogo? Você já marcou a sua terapia? Porque aqui, ó, é dia 4 e a minha terapia já tá marcada. E a de vocês? Tem que marcar. Você já foi beber água? Tá assistindo esse vídeo? Vai lá beber uma água. Mas vai assistindo o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e me seguir nas redes sociais. E uma coisa muito importante, eu tenho um segundo canal, um canal secundário onde eu falo de jogos. E esse ano eu vou começar a postar muitos vídeos e fazer lives. Então o link vai estar aqui embaixo do Sonserina Gamer. Então vai lá me seguir se você gosta desse universo, ou se você não gosta, assim, vai lá só se inscrever para dar um apoio aqui para professora autista. Bom, gente, como vocês viram no tema, eu queria falar sobre uma coisa que eu falei ontem no Shorts, não, né, no Reels do Insta, e eu fiquei, assim, bem impressionada com a quantidade de comentários. E eu gostaria muito de falar sobre isso aqui num vídeo mais longo, que é sobre a perda de memória dentro do autismo. É bem comum que pessoas autistas tenham uma memória um pouquinho danificada em alguns momentos da sua vida. E isso vale, né? Isso acontece, no caso, por conta da sobrecarga, por conta do tanto de estímulo que às vezes o nosso cérebro tá vivendo ali, tá sendo sobrecarregado. E o que tem muitos relatos e estudos e que a gente vê na troca, né, de conversa com outros autistas, é que esses lapsos, eles sempre acontecem em momentos de crise. As crises que são o shutdown e a disfunção executiva. O meltdown, por ser uma crise muito explosiva e rápida ali, né? Às vezes você não tem tempo de pensar e tudo mais. Pode ser que depois dessa crise você tenha lapsos de memória, porque você entra num estado ali de stand-by, num estado de shutdown, tá? Eu vou tentar explicar um pouquinho do que são essas crises, mas eu vou fazer um vídeo bem detalhado sobre elas e cada uma delas. Mas essas três crises, elas são muito comuns e muito encontradas no autismo. Podem sim ser encontradas em outros transtornos, porém, não são encontradas em pessoas que não têm nenhum transtorno, digamos que neurotípicas, tá? Esse é um sistema, válvula de escape e um prejuízo que o cérebro, que tem um transtorno atípico e deficiente, faz com a pessoa. Por isso que eu digo que autista, ele precisa ter o prejuízo, gente. O autismo são comportamentos humanos, ok? Por isso que tem gente que fala, mas eu também tenho isso. Ter uma, duas coisas isoladas, se cansar ou não gostar de um barulho, ok. São comportamentos humanos, mas se torna autismo quando eles estão juntos em três pilares e quando traz prejuízos significativos para aquela pessoa, no qual prejudica em todas as áreas da sua vida, profissional, familiar, amoroso, amizade, literalmente tudo, alimentação, saúde, e aí sim se enquadra em autismo. O meltdown, como eu disse, é uma explosão. Eu posso estar um pouquinho, às vezes, gaguejando exatamente porque eu saí de férias, tá voltando à rotina e eu tô meio que um pouquinho em crise. Não, digamos que numa disfunção executiva, um desregulamento ali para voltar tudo ao normal. Mas o meltdown é essa explosão. O nome meltdown em inglês significa colapso. Então é como se o seu cérebro entrasse em colapso. Sabe a panela de pressão que vai pegando pressão, não tem para onde vazar e ela explode? Eu gosto de usar muito isso. É exatamente isso. Ou um vulcão que explode, né? Ele se ativa e vai lá pro beleléu. Então, é basicamente isso que acontece. Então, o nosso cérebro em meltdown, ele é capaz de sentir todos os sentimentos ao mesmo tempo. Alegria, tristeza, raiva, fome, felicidade, angústia, pânico, ansiedade, medo, dor. A gente sente tudo ao mesmo tempo, porque o nosso cérebro é cheio de caixinhas. Pensa na caixa de Pandora, tem várias emoções, vários sentimentos.
Só que o nosso cérebro autista não consegue descrever, separar, organizar todos os sentimentos e emoções, todas as questões sensoriais ao corpo, desde uma fome a uma tristeza. O cérebro não vai conseguir identificar o que é fome, o que é tristeza, o que é medo, o que é dor. Então, a gente tem essa dificuldade. Quando a gente tem um meltdown, acontece essa explosão. Uma outra crise, que é o oposto do meltdown, é o shutdown, que significa desligamento. Nada mais é que o cérebro desligando. Sabe quando seu computador está aqui funcionando e aí ele começa a sobrecarregar, fica quente e ele simplesmente desliga da tela azul e vai reiniciar? É exatamente isso que acontece com o cérebro de uma pessoa autista. Ele vai desligar e reiniciar. Pode durar muito tempo, diferente do meltdown, que pode ser minutos, segundos. Acontece ali, pá, você pode ficar em estado de meltdown, que é qualquer coisa, você tem essas explosões, mas a explosão em si é muito rápida, o shutdown, ele demora muito. E quando ele demora muito, 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 ele muda o nome para disfunção executiva. Né? Quando ele passa ali do tempo de shutdown, começa a ter um prolongamento muito grande, ele entra em disfunção executiva, que é uma crise ligada ao shutdown, que é mais ou menos a mesma linha, mas ela vai vai se alongar por muito tempo, fazendo aquela pessoa autista não conseguir trabalhar, não conseguir comer direito, não conseguir tomar banho direito, não conseguir sair, não conseguir levantar da cama. E é nessas horas que a gente confunde a crise de disfunção executiva com tá? E é por isso que a gente precisa de ajuda, porque autistas têm, né, tendência muito maior a ter a... E aí, se você não cuida, facilmente essa crise, que deveria passar com o tempo, depois de você se recarregar, ela vai virar esse outro transtorno, e aí as coisas ficam um pouco mais difíceis. Então, o que isso significa em relação à memória? Tudo isso que eu falei, vocês separaram que o seu cérebro, ele entra num estado do quê? Todas essas crises. Num estado de alerta. Num estado de, por exemplo, ele acha que o seu corpo está definhando, está... E aí, eu não falo essas palavras porque senão o YouTube cai, tá, gente? Mas vocês entendem, né? E aí, quando o seu cérebro, o seu corpo, isso acontece muito numa crise de ansiedade, por exemplo. Por que você sente tudo aquilo? Porque o seu corpo entra em estado de fuga, né? O sangue vai para sua perna para você conseguir correr mais. Entendeu? É tudo um estado de fuga. Posso até trazer um dia aqui como que funciona a crise de ansiedade, e descobrir como ela funciona no meu corpo fez eu ter menos medo quando eu sinto ela, porque às vezes eu achava que estava nas minhas últimas horas de vida, mas não, era uma crise de pânico e ansiedade. E agora que eu sei mais ou menos como está acontecendo no meu corpo, não é que eu não sinta e não passe mal, mas eu começo a tentar trabalhar aqui, eu não tô morrendo, eu não tô, tá tudo bem, eu tô tendo uma crise de pânico e consigo automaticamente pedir ajuda, que foi o que aconteceu algumas vezes, de eu conseguir chegar numa pessoa e falar, eu estou tendo uma crise, por favor, me ajude. Então, entender um pouco da crise me ajudou a fazer isso. Se vocês querem, comente aqui. Se vocês querem, né, um vídeo falando sobre como funciona a ansiedade e o ataque de pânico. Então, quando a gente entra no estado de alerta, o seu cérebro entra ali no estado de stand-by, ele vai tentar economizar todas as energias dele para te manter viva, para te manter sobrevivendo. E isso entra no lapso de memória. Por isso que a gente não tem força, a gente sente dor no corpo, a gente não tem força de levantar, porque o teu cérebro, tá? O meu cérebro, o teu cérebro, o nosso cérebro está poupando energia. Quando ele poupa energia, ele vai deixar de trabalhar a parte de coordenação motora, cognitivo, a parte de memória, tudo, ele vai tentar parar, economizar o máximo de energia para que você sobreviva, para que o seu corpo fique ok, eu estou sobrevivendo, eu preciso manter, é que nem quando a gente faz aquelas dietas malucas que falam, você tem que ficar não sei quantas horas comendo, por que não comendo, por que quando a gente não come, a gente acaba engordando, porque o teu corpo acha que você está passando fome, então ele tenta guardar toda a gordura, todo o alimento possível. Então, guardando, em vez de você eliminar, você vai acumulando, porque o teu corpo acha que você está morrendo de fome. É a mesma coisa com o nosso cérebro, ele acha que você está em perigo constante. Entrou numa sobrecarga, ele começa a querer explodir ali, ele entra num stand-by enorme, e é onde vem os lapsos de memória.
Eu, por exemplo, quando eu tô em crise, eu evito cozinhar, porque a faca cai da minha mão, a comida cai da minha mão, o prato de vidro cai da minha mão, eu perco a coordenação motora, eu perco a força da minha mão. É muito doido isso, assim, e antigamente eu era chamada muito de pessoa atrapalhada, porque eu tropeçava, porque eu deixava tudo cair, e nada mais é que a minha coordenação motora funcionando no mínimo possível, porque o meu cérebro precisava guardar energia para o meu corpo inteiro sobreviver. E é exatamente isso, por isso que a gente tem os lapsos de memória. A nossa memória não fica boa. Quando eu tô em crise, por exemplo, ou saindo dela, eu vou conversar, eu tenho momentos de pausa, assim, ó, para lembrar uma palavra simples, lembrar uma coisa que eu queria falar, porque o teu cérebro está trabalhando o mínimo possível para você conseguir sobreviver àquilo que ele acha que é um perigo. Entendeu? Por isso que o autismo não tem cura, por isso que não dá pra mudar nada, porque é uma coisa do teu cérebro, do meu cérebro, quando a gente nasce, ele nasce com essa modificação, com essa deficiência no neurodesenvolvimento, ele se desenvolve de uma maneira diferente. Então, qualquer tipo de estímulo, ele entra em estado de alerta e fala: "Meu Deus, tá acabando o mundo". E começa a afetar você mesmo, atacar você mesmo e a atacar de uma forma que te proteja, fazendo assim com que a gente perca as nossas funções geral com qualidade. Então a gente acaba tendo uma disfunção muito grande porque você entra em estado de alerta. Bom, gente, eu não sei se deu pra entender um pouquinho do vídeo, porque como eu estou voltando e tô muito desregulada, às vezes eu falo, na minha cabeça parece que faz sentido, mas pra quem tá me ouvindo não faz sentido. Eu espero muito que vocês tenham entendido o vídeo. Comenta aqui se vocês entenderam. E é isso, o primeiro vídeo do ano. Eu queria falar de algo muito importante. E pra gente já começar o ano entendendo como funciona o nosso corpo, o nosso cérebro e todas as coisas, porque assim a gente pode ter um ano de muito mais qualidade. Não se esquecendo que eu falei no começo do vídeo, marquem terapias, tá? Eu vou dar como é que eu posso falar? Eu vou dar um suporte, um ânimo pra vocês. Eu faço terapia, demorou muito, mas eu faço terapia pelo SUS hoje em dia. Então, assim, gente, quando eu marquei terapia, a primeira demorou 7 meses pra me chamarem a primeira vez. Então, assim, se há 7 meses atrás eu não tivesse marcado, hoje eu não teria terapia. Então, o segredo é o quê? Marquem e deixem. Só vão lá, marca e deixa. Uma hora vem, entendeu? E na hora que vem, às vezes dá muito certo. Se não der certo, pelo menos tentou. Sua consciência tá limpa de que você foi lá, você marcou, você esperou muito tempo, porque infelizmente o SUS é assim devido à quantidade de pessoas que a gente tem no Brasil, né? Mas você já fez a sua parte. Eu sempre falo isso, eu preciso marcar um médico. Eu não tenho um plano de saúde, então às vezes eu vou, marco e simplesmente fico esperando. Às vezes é mais rápido, às vezes demora, mas eu fico feliz que quando me chamam, eu pelo menos marquei em algum momento da minha vida. Então, só tentem. E é isso. Para quem tem condição de pagar, procurem bons profissionais, bons terapeutas, especialistas em autismo, TDAH, bipolaridade, enfim, especialistas em transtornos, porque vão saber que o nosso cérebro funciona de um jeito diferente de um cérebro que não tem nenhum tipo de transtorno. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!